Muitos juízes vêm decidindo a favor dos usuários de plano de saúde em casos de tratamentos domiciliares. Mas o que engloba esses tratamentos domiciliares? É sobre isso que eu vou conversar agora com a advogada Adriana Paixão. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciane. Boa noite, telespectadores. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Como sempre, você trazendo informação aqui para os programas, né, que eu apresento. Agora, com relação a essas decisões, não é? Eu fiquei bem surpresa com relação a isso, porque é um precedente que se chama. É um precedente importante, né? Porque tratamentos domiciliares não são apenas procedimentos, são medicamentos também? Explica para a gente. Olha, não é tão recente. Essas decisões já têm acontecido com bastante frequência, né? É que agora teve uma decisão que teve uma repercussão maior, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o segurado do plano de saúde, ele tem direito ao custeio de todos os procedimentos necessários para a manutenção da sua saúde. Ou seja, né, medicamentos, insumos, etc. Tudo desde que o médico prescreva e que o médico informe que aquele tratamento pode ser feito e deve ser feito em domicílio, que seria mais adequado para garantir a saúde, né, e a dignidade da sobrevivência daquele paciente. Mesmo que o plano cubra a doença, há planos de saúde recusando o tratamento, esse tratamento domiciliar. Sim, os planos de saúde, na maioria, negam, né? E eles alegam que a própria lei do plano de saúde, que é a Lei 9.656 de 98, que ela veda o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. E eles alegam que essa obrigação seria do Estado de fornecer o medicamento gratuito de acordo com a lei do SUS. Só que não é o caso. Mas né? aí os tribunais o quê? Eles vêm considerando essas decisões, essas alegações abusivas? Sim. Os tribunais majoritariamente têm decidido que essa cláusula que consta na maioria dos contratos, né, que veda o fornecimento do medicamento para uso domiciliar, que ela é abusiva porque ela atenta contra a própria finalidade do plano de saúde, que é dar cobertura ao tratamento. Então, por que um usuário, se estiver acometido de uma doença, ele pode fazer o tratamento na rede hospitalar, e por que ele não pode fazer na domiciliar, se for o caso, se for o que o médico indicar? Agora, quais são os tipos de doenças que geralmente os planos de saúde vêm negando esse tratamento domiciliar? Olha, os casos que os segurados têm requerido, a maioria, assim, câncer, até por conta de um medicamento que substitui a quimioterapia tradicional, né, que me parece que é administrado via oral, hepatite C, cirrose hepática, eu vi também aborto, casos assim que a gestante tem que ficar em repouso absoluto e precisa de um tratamento, precisa do medicamento, e também doenças crônicas, em casos de idosos, crianças. Então, são os casos que realmente o médico verifica que o tratamento domiciliar vai trazer mais benefício para o paciente do que na rede hospitalar. Agora, uma vez que o usuário ele perceba que está sendo lesado, o que ele deve fazer? Qual é o passo a passo? O primeiro passo é ter certeza se aquela doença que ele está acometido, se o plano de saúde cobre. Primeiro passo. Uma vez verificado que tem cobertura, então ele tem que procurar o médico e pedir ao médico para prescrever o tratamento. Dizer exatamente qual o medicamento, qual a quantidade e tal, e um laudo fornecido pelo médico, onde o médico possa explicar detalhadamente por que a indicação para aquele medicamento ser ministrado via domiciliar. Agora, essas decisões costumam ser rápidas, porque a gente está falando de uma questão de risco de morte, né?
Muitas vezes. Sim, muitas vezes. São rápidas, sim, porque o advogado, né, até você perguntando, se depois que ele estiver com essa documentação em mãos, eu nem completei, até completando a pergunta anterior, depois que estiver com a documentação em mãos, o certo é requerer administrativamente, requerer junto ao plano de saúde o fornecimento daquele medicamento e colocar no requerimento um prazo, sendo que, se o plano não responder naquele prazo, vai ficar caracterizado a negativa implícita, né? E provavelmente vai negar. E, se negar, você, então, deve procurar o seu advogado, que vai ingressar com a ação judicial. E, nessa ação judicial, respondendo aqui ao que a Luciane perguntou, sobre o prazo, né, que o juiz decide, o advogado ele tem um recurso, um procedimento, né, que é previsto no novo Código de Processo Civil, que é a tutela de urgência, que é um procedimento justamente para esses casos, né, em que haja risco de morte ou que o autor da ação tenha algum risco, algum prejuízo à sua saúde, que é o caso aqui que nós estamos comentando. Muito bem, muito bom saber, não é? A pessoa que está em casa, ela precisa realmente correr atrás, não é? Se é direito dela, se ela está pagando o plano de saúde. Hoje em dia o plano de saúde é caríssimo e muitas vezes, quando a gente está precisando, a gente começa a perceber umas entrelinhas estranhas, umas alegações esquisitas com relação ao plano de saúde. Então, é importante procurar realmente um advogado, procurar os próprios direitos. Agora, quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato com você? Os telefones do meu escritório são 2242-9151 e 2237-2668. E pode entrar em contato também por e-mail, adrianapaixão@adv.oabrj.org.br. Vou repetir o e-mail. Sim. adrianapaixão@adv, de advogado, .oabrj.org.br.